Ao declarar aberta a 8ª reunião de diretoria colegiada aberta ao público, eu gostaria de cumprimentar inicialmente a doutora Maria Cecília, o doutor Agenor, o doutor Jaime Oliveira, diretores da Anvisa, cumprimentar aos presentes e cumprimentar também as nossas companheiras de trabalho, a doutora Djamila e a doutora Sônia, que são representantes da Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares de Cabo Verde, e também que é uma das agências com as quais a Anvisa mantém uma cooperação técnica e, no caso específico de Cabo Verde, com resultados que foram sempre muito importantes para a Anvisa, e eu gostaria de cumprimentá-las e dar também as boas-vindas a vocês nessa reunião de diretoria colegiada aberta ao público. Na reunião de hoje, nós temos, primeiro, o prazer de recebê-las aqui, na sequência, uma pauta de trabalho. Nós vamos, inicialmente, reforçar a nossa intenção em manter a parceria com a agência, essa cooperação que já teve resultados concretos. Vamos poder ouvir uma breve apresentação por parte de vocês sobre o significado da cooperação, o trabalho da agência em Cabo Verde, ressaltando que aquilo que foi tratado entre vocês e a doutora Maria Cecília na data de ontem, estabelecendo as bases da continuidade do projeto de cooperação, na compreensão que nós temos hoje na Anvisa, que a cooperação entre as agências regulatórias, elas devem se dar sempre no sentido de que as agências se fortaleçam nos seus respectivos países e que do fortalecimento das agências nos países nós tenhamos um ambiente de maior segurança e de maior responsabilidade e também de confiança por parte dos cidadãos dos diferentes países acerca do trabalho das agências de regulação sanitária. O nosso entendimento é que a continuidade da cooperação com essa compreensão é fundamental para a Anvisa e eu acredito que possa trazer também resultados importantes para a agência em Cabo Verde. Eu vou inicialmente passar a palavra à doutora Djamila e depois nós vamos abrir também as considerações do Dr. Agenor, doutora Maria Cecília e Dr. Jaime. Seja bem-vinda e sinta-se em casa. Muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada e começo por endereçar votos de boa tarde a todos aqui presentes. Uma referência especial ao meu diretor, Dr. Dirceu Barbano, doutora Maria Cecília, que nós já conhecíamos da visita feita e de resultados já muito palpáveis. Doutor Agenor, também, cumprimentar, Dr. Jaime Oliveira, agradecer a vossa presença. Começo por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, porque é uma honra falar desta tarefa e de apresentar resultados de 3 anos de cooperação, de dar voz àquilo que foi um exemplo muito frutífero de cooperação. E digo dar voz porque os resultados deste projeto de cooperação são resultados de uma equipa muito extensa, multidisciplinar, que envolveu vários técnicos. Eu reconheço algumas e várias, felizmente, caras conhecidas na audiência e, portanto, agradecer a dedicação de todos que ficaram envolvidos, nomeadamente técnicos da Anvisa, da ARFA, da Agência Brasileira de Cooperação e também da Direção-Geral de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores de Cabo Verde. Desde já,
tenho uma apresentação sucinta a fazer. Eu prefiro, se me permitem, fazer a apresentação de pé. Desde já, a compreensão para aqueles que foram envolvidos de considerarem alguma e de perceberem alguma omissão, porque teremos cerca de menos de 30 minutos para falar de trabalhos extensos desenvolvidos ao longo de 3 anos. E, portanto, os contributos que depois acharem pertinentes também serão bem-vindos. A avaliação final de projetos de cooperação técnica entre a ARFA e a Anvisa decorreu este ano, no passado mês de março. Os resultados foram realmente claramente positivos e daí que se considerou que era extremamente importante retornar esses resultados a todos quantos foram envolvidos neste acordo de cooperação. A ver se... É assim? Pronto. Obrigada. Para falar deste projeto, mas sem me alongar demasiado, era pertinente falar muito resumidamente do que é Cabo Verde, do que é o país de que se está agora a falar. Quem é a ARFA, esta instituição que ousou ter como parceira uma instituição que tem o tamanho e a dimensão de atribuições que tem a Anvisa, e depois, para entrar depois no projeto, então, falando da sua relevância, os resultados, os beneficiários e já apresentando algumas das perspectivas futuras. Cabo Verde é um arquipélago, em termos de dimensão é minúsculo, tem uma população residente que não chega a 500 mil de habitantes. Todas as missões com os técnicos começavam com a percepção de que o país é tão pequeno, os problemas devem ser fáceis de resolver, para algumas horas depois chegarmos à conclusão de que os desafios são os mesmos, os problemas e as preocupações com a saúde pública são as mesmas e a complexidade de toda a questão a ser regulada e a ser regulamentada tem exatamente o mesmo impacto se se pretende proteger a população do país. Tem um PIB per capita que ultrapassa os 3.400 dólares americanos, uma taxa de escolarização que é considerada exemplar no continente africano, 76%. A taxa de mortalidade infantil também situou-nos já em país de desenvolvimento médio, assim como o índice de desenvolvimento humano e a esperança de vida ao nascer, que é superior a 70 anos e, portanto, que nos aproxima, em termos de indicadores de saúde, da realidade que é a realidade brasileira. A transição epidemiológica é um dos grandes desafios que Cabo Verde enfrenta. Neste momento, a primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares, exatamente como acontece nos chamados países do primeiro mundo. O que trazem encargos, não vale a pena aqui, todos conhecemos o número e a dimensão do desafio que é ter doenças cardiovasculares como a primeira causa de morte. As infecciosas são apenas a 5ª causa de morte. A adesão à Organização Mundial de Comércio traz desafios também tão bem conhecidos pelo Brasil. A parceria especial com a União Europeia, assinada há um ano, pelos desafios devido à convergência técnica e normativa, e a graduação do país a um país de rendimento médio. A ARFA surge num ambiente em que há uma opção clara do governo em optar por agências de regulação especializadas. A ARFA é uma autoridade nacional para a qualidade de medicamentos e alimentos, tanto para o uso humano como veterinário, é uma autoridade administrativa que é independente e as relações com o governo estabelecem-se através do Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade, que é algo um pouco diferente desta realidade que é com o Ministério da Saúde. Os domínios de atuação, esses são praticamente semelhantes à avaliação e comunicação de riscos, tanto para a área alimentar como para a área farmacêutica, tendo o seu início de atividade em 2006. É importante aqui referir que a ARFA não herdou nem o know-how, nem a capacidade técnica, nem uma equipa de uma instituição anterior. É criada realmente do nada, do zero, em 2005. O decreto-lei é aprovado, em 2006 é a abertura ao público. E daí, portanto, os desafios enormes envolvidos. Em relação às estratégias de intervenção,
inicialmente identificadas, temos a estrutura organizacional e funcional, que foi uma das questões também referido durante este projeto de cooperação, para que possa responder aos utentes, para que também responda às exigências da sociedade cabo-verdiana. Desenvolver e promover um quadro normativo de base de higiene e segurança, tanto de produtos alimentares como dos produtos farmacêuticos. E quando dizemos promover esse quadro normativo, para evitar que a legislação seja letra morta e não seja implementada. Promover a formação enquanto entidade de regulação. Não se pode regular se não tivermos uma aposta clara na regulação feita tanto a nível das autoridades competentes, das reguladas e dos consumidores. Posto isso, falar então do projeto que foi assinado. Em 2008, é identificado como parceira prioritária e com um perfil que se adapta essencialmente às estratégias desenhadas pela agência e, portanto, para as necessidades, e o projeto que veio a ser assinado com o título Consolidação da ARFA como agente regulador dos setores farmacêutico e alimentos para o fortalecimento da sua capacidade institucional. Se me permitem, fortalecimento foi aqui posto de uma forma bastante eufémica, porque realmente estávamos a estruturar e a montar de forma conjunta uma agência de regulação. O objetivo, apoiar tecnicamente a ARFA para fortalecer a sua capacidade institucional, utilizando para tal capacitações, estágios técnicos, intercâmbios de experiências, discussão de modelos regulatórios e o diálogo regulatório. A salientar que um dos motivos que tornou este projeto particularmente diferente da maior parte dos projetos foi a abertura, a capacidade de diálogo e de discussão de todos quanto foram envolvidos no processo. A capacidade de poder analisar de forma crítica e questionar qualquer elemento do processo regulatório. A vigência foi de 3 anos. O custo superior a $242 mil americanos, com instituições executoras, como já foi referido, a ARFA e a Anvisa, sob a coordenação dos Ministérios de Relação Exterior, através da ABC, no caso do Brasil, e da Direção-Geral de Cooperação do Ministério, no caso de Cabo Verde. Qual a relevância, se pode questionar, em relação a um projeto desta natureza? Relevância de parte a parte. Para o caso do Brasil, está perfeitamente alinhado com aquilo que são as prioridades definidas pela opção política de cooperação com nações consideradas nações amigas. Pela parte de Cabo Verde, responde a uma necessidade e a uma decisão também do Governo de optar por um figurino de regulação através de agências de regulação e, portanto, alinhamento com as opções do Governo de cada um dos países. Em relação à questão técnica, um suporte fundamental para ultrapassar os desafios decorrentes da transição do país a um país de desenvolvimento médio e, portanto, com menos ajudas para manter esses indicadores que fizeram com que Cabo Verde, em 36 anos, passasse de um país considerado pelas Nações Unidas como um país não viável, volto a repetir, em 36 anos, ter indicadores que o tornam um país de desenvolvimento médio. A consolidação institucional da ARFA é conseguida desta forma, até porque este projeto de cooperação conseguiu ser catalisador de 2 instrumentos fundamentais para a sociedade cabo-verdiana, para o país, que é a instalação do Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, que neste momento já tem o seu enquadramento legal e está a funcionar, e o Sistema Integrado de Monitorização do Mercado Farmacêutico. Quais são os resultados que foram previstos para este projeto de cooperação? Foram previstos inicialmente 7 resultados para a área da farmacovigilância, para a área de registro de medicamentos, para a regulação económica, que foi até uma orientação de prioridade dada pelo Governo e por onde este projeto através de onde este projeto arrancou, na área da inspeção de medicamentos, vigilância sanitária de alimentos também como uma necessidade fundamental, a estrutura organizacional da própria agência por estar na fase de arranque das suas funções e depois a própria monitorização e avaliação do projeto, como não podia deixar de ser. Como podem aqui notar, existem